Bom, você está aqui de volta, eu estou aqui recebendo o Paulo Júnior aqui em casa. A gente tem se falado muito, né, por vídeo, e eu admiro muito, assim, a maneira que, uma coisa que eu acho importante para mim, eu vejo tudo como treinamento, né? O Paulo tem a condução de que a vida dele com Cristo, né, ela é real, né? Assim, eu falo que a perfeição está em Deus e ele está buscando sendo amoldado todo dia. Então, assim, eu admiro muitos homens que não só pregam a palavra de Deus, mas que vivem a palavra de Deus. Amém. Eu falo assim, como é que eu, Vitor, julgo a árvore? Porque é muito legal você entender esse princípio. Quando alguém fala assim pra mim, poxa, Vitor, aquele cara é um homem de Deus, aquele cara... Eu falo assim, eu quero conhecer a mulher dele e os filhos dele. Quando eu conheço, eu falo, ih, rapaz, esse cara tá enganado, esse cara não é nada disso. Ele é um bom speaker, ele fala bem, ele é um bom motivador, ele é um bom preleitor. Sim. Mas um bom homem de Deus ele não é não. Então assim, como é que eu identifico se uma pessoa é um bom homem de Deus? Eu conheço o fruto dessa árvore, né? Às vezes porque a árvore pode ser bonita por fora, mas quando você pega e come aqui, o fruto é amargo. Então, o seu fruto é um fruto de Deus. Isso é muito importante, né, Paulo, que a gente fala. Sim. Então assim, a gente vai falar sobre um assunto que é como é que eu, homem de Deus, me protejo do meu inimigo, porque sim, eu adoro luta, adoro estratégia de luta, né? E se eu não conheço o meu adversário, a minha chance de vitória, perfeito, ela cai para mais de muito sim, pequena. Sim. Mas se eu conheço o meu adversário e me conheço, a minha chance de vitória é grande. Então, se autoconhecer é o primeiro, conhecer o meu adversário vem em segundo, e conhecer a região que eu estou lutando, né? Que região que tá, uma região é no mar, é na terra. E você estava falando sobre um assunto, eu queria que você desenvolvesse aqui, que a gente vai estar falando sobre os apocalipse, né? É o fim dos tempos. Sim. Bom, queridos irmãos, vocês, muitos que vão ver esses vídeos, também são meus seguidores. E talvez conhecem um pouco deste lado do Vitor, porque o Vitor se tornou um fenômeno, e até o seu apelido oficial no MMA, né, com um striker que diz. Mas é muito importante vocês conhecerem aquele que está sobre o Vitor atleta, que é o Vitor cristão. O Vitor atleta é escravo, é submisso do Vitor cristão. E como Vitor cristão, tem valores que foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui livremente testemunhando desses valores. Bom, estudando o Apocalipse aqui com o Vitor, nós sabemos que o mundo está chegando no seu final, ok? E conforme vai chegando no fim, vai afunilando. O inimigo, ele vai intensificando o seu ataque contra os homens, os incrédulos, como a igreja. Os dois são alvos dele, mas principalmente a igreja. Quem é nosso inimigo? Ele é mais do que físico, ele é invisível, poderoso, astuto, inteligente, sagaz. Ele antigamente eu imaginava a luta espiritual como dois espadachins. Agora não. Eu entendo que é um tabuleiro de xadrez. Ele é inteligente, é ideológico. Só que ele, para atuar no mundo, ele precisa de matéria, porque ele é um espírito. Então, nesse final, o inimigo, o dragão, chama 3 aliados para nos combater. Isso está em Apocalipse do 12 ao 17, nós vamos falar de cada um. O primeiro, a besta que sai do mar. O segundo, a besta que sai da terra. E o terceiro, um dos mais temidos, a grande Babilônia, a grande meretriz. E aí você pode perguntar de cada um dos três, nós vamos entrando. Vamos falar agora uma coisa interessante. Aí a gente está falando sobre a batalha no mar, a batalha na terra e a batalha do mindset. Para mim é mindset, perfeito, total. Perfeito. É mentalidade. Lá no Belfort Club a gente tem a mentalidade, o pessoal da mentalidade. Você que faz parte do Belfort Club, você vai entrar na mentalidade. Cara, eu vou falar aqui sobre... Eu vou fazer perguntas aqui, assim... Sim. De faixa preta, hein? Pergunta de faixa preta. Você que está em casa aqui com a gente está literalmente falando sobre quem são os aliados do mal, né? Então, quando a gente fala assim, o bem e o mal, eu adoro usar essa simbologia. Todo mundo que é maior de 18 anos dirige, né? Ou se não dirige, está no ônibus e toda vez você tem que parar no sinal. Tem um sinal
verde, o sinal vermelho e o sinal amarelo. A minha pergunta é, quem criou o sinal amarelo? O amarelo é o talvez. Sim. O amarelo em cima do muro. É esse aí. O amarelo é o cima do muro. Então hoje, se eu pudesse falar no mundo tem 3 tipos de águas. O quente, a água Fria. fria E a pior de todas. e a morna. O sinal amarelo, então para você que é cristão, você vai botar aí, água morna é sinal amarelo. Água fria é sinal, Vermelho. né, vermelho. E água quente pelando é o sinal verde. O que é o quente? O quente, né, quando a gente fala do fogo de Deus, é um fogo que purifica, né? Não é um fogo amaldiçoado, não, ele purifica, ele vai entrar, Sim. do outro lado vai sair o que é puro, o que não é puro ficou. Sim. Né? Então assim, Sim. né, Na própria fervura vai matar tudo que... isso, é igual água. Botou Sim. água pra ferver, Sim. né? Sim. Queimou as bactérias, pode beber, meu filho, né? Quem não tem dinheiro, bota pra ferver água e bota na geladeira pra você, vai ficar boa, daqui a pouco vai ficar geladinho. Perfeito. Então assim, a gente vai falar sobre esses 3 seres aí, que é a besta do mar, né? A besta do mar, eu queria que você falasse um pouco quem ela é, Sim. né? De que forma, porque é muito fácil. A pessoa em casa agora pega um papel e uma caneta que eu tô aqui anotando também. Ó, eu vou falar quem é e como vencer. Grava esses 3. Besta do mar, como vencer? Resiliência. Resiliência. Besta da terra, como vencer? Verdade. Peraí. E Resiliência. Besta da terra. Essa é do mar. E vencer da... Aqui, verdade. da terra. Verdade. Essa aqui, santidade. Santidade. Vamos lá agora falar... Por que resiliência? Vamos lá. Quem é a besta da terra que o dragão chama? Poder político e militar. São leis, eles vão fazer uso do poder, do governo, da política, para deixar a igreja acuada, até moldar ela. Combatê-la. Estão mudando. Sim, vai ser um combate. E o que Deus manda aqui? Resista. É porque tem igrejas hoje cedendo. Falou. Cedendo a questões do sexo, a questão morais, né? A questão do socialismo. Até teve acho que foi a Xuxa, falou que tinha que reescrever a Bíblia. Reescrever, exatamente. Isso é um absurdo, né? Porque ela quer... O pior não é ela falar, o pior é que tem gente aceitando. Uau. Pastores, igrejas. Concordo. Inclusive tem um pastor conhecido no Brasil que disse que a Bíblia precisava ser atualizada. No sentido de que tem textos aí que estão condenando gente que não é para condenar. Ou seja, pecado não é mais pecado. Quem vai propor isso? A primeira besta. E eu queria, já que a gente está falando sobre isso, eu queria falar sobre um assunto muito interessante, que outro dia eu perguntei isso, inclusive, para você. E assim, o meu pai espiritual, Dan, que você conhece, um cara fantástico, né? E ele fala, Vitor, tem certas coisas que são negociáveis. Ele me ensinou isso, eu nunca me esqueço. E tem certas coisas que não são negociáveis, né? E eu falo isso, não podemos negociar, né, a santidade jamais. Né? O que está escrito lá dizendo. Então é o seguinte, vou dar um exemplo para você, assim, que é bem simples, esse tal de se amoldar, né? Quando você se amolda, começa a se amoldar aquela e é uma heresia que eu acho assim, que eu não entendo como é que as pessoas podem aceitar isso. Da onde elas tiraram isso? Infelizmente, Vitor, o que está acontecendo com a igreja? Ela quer mais o aplauso dos homens do que de Deus. Ela não quer ser reconhecida no céu, ela quer ser reconhecida na terra. Ela quer aplauso, ela quer dinheiro, ela quer fama, ela quer popularidade. Só que isso é o que o Dan falou. Para ter isso, ela vai ter que negociar princípios inegociáveis. E outra coisa, se você se opor a essa primeira besta, oposição gera o quê? Perseguição. Só se vence perseguição com resiliência. E a igreja não quer. E uma coisa que eu vejo na Bíblia, assim, eu acho interessante, é porque eu perguntei para as pessoas que não sabiam, eu até perguntei para você. Eu me lembro assim,
Foi Deus que escolheu que o homem tivesse várias mulheres? Não. Jamais. Não. Deus era tão bom. Já que você escolheu isso, eu vou botar regra. Exato. O cara foi lá e burlou a regra. Burla a regra. Né? Deus nunca escolheu que os caras tivessem escravo. Não. As pessoas entendem errado. As pessoas quiseram ter escravo. Agora você vai tratar do escravo Sim. como se fosse um membro da sua família. Até que o Oníssimos, qual é o livro que fala que é o Oníssimos e o... que fala do escravo, Paulo faz o cara... sim, é Filemão. Filemão. Que Paulo faz o cara, sim, assim, ele não é mais seu escravo, agora é seu irmão, né? Então assim, muitas pessoas não, porque a Bíblia era a favor da escravidão. Nunca foi a favor da escravidão. Salomão levou tão a sério que teve 1000. Ele pegou a exceção, tá bom, vamos fazer uma regra para ter poligamia. Teve 1000. E o que elas fizeram com ele? Perverteu o coração, destruiu. Acabou com ele. Adorou ídolos pagãos. No seu final da sua vida, hein? No final da sua vida. Então você vê que não era a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, é boa. Você tá entendendo? Então essa primeira besta, ela tá agindo, tá se opondo. A pergunta que tem que ficar, você vai resistir ou você vai ceder? Uau. Você quer ser conhecido no céu ou conhecido na terra? Essa é a questão. Eu te falei aquele dia dos filhos que apanharam do demônio. Vem cá, meus queridos. Paulo, eu conheço Jesus, eu sei quem é. Vocês eu nunca vi falar. Deu uma surra nos caras. Você tá entendendo? Saíram pelados. Né? Saíram sem roupa. Vamos para a segunda. Verdade. Essa aí tá terrível. Da terra. Segunda besta, querido. A falsa religião, a falsa igreja, o falso evangelho. Falso tá profeta. Assim, falso profeta. Uau, tá muito cheio. Mega Church trocou o ensino da palavra por uma mensagem motivacional, trocou a salvação pela riqueza. Eu quero entrar numa área. Vamos entrar. Eu queria entrar numa área que eu acho importante. A minha vida inteira foi entender a mentalidade e lidar com medo. Né? Assim, quando você fala assim, pô, Vitor, assim, eu sou especialista em lidar com medo. Por que especialista em lidar com medo? Porque eu falo o seguinte, quando você tem um dia ruim na sua igreja, acho que só você e a sua esposa sabe. Ou alguns membros ficam sabendo. Perfeito. A igreja não tá sabendo. O homem aqui. A igreja não tá sabendo. Tá só você e sua esposa, nem seus filhos sabem. Mesmo. Né? Quando eu tenho um dia ruim no trabalho, todo mundo vê, todo mundo aplaude ou todo mundo sacaneia. Vira chacota, vira mimo no Instagram, né? Sim. Não só eu, todo atleta. Sim. O cara tem um dia, o cara é adorado um dia, no outro dia ele é, né, como Tom Brady, ele é adorado, outro dia ele tem que aposentar, não serve mais para nada. Então assim, a vida do atleta, né, e do lutador é muito medo, porque é o medo de falhar, se eu falhar, todo mundo vai ver. Então assim, a falsa religião, né, quando você fala de religião, eu falo para todo mundo assim, não tem nada mais scam business, como é que fala scam? Picaretagem. Né? Picaretagem. Hoje em dia a picaretagem já virou um sistema que está profissionalizando os picaretas, né? Tem tudo quanto é lugar, era criptomoeda, em vender, todo mundo entende marketing, todo mundo... Mas não olha o que ele vai falar agora. Não tem mais picaretagem no mundo do que o sistema religioso. Por quê? O cara chega lá, você tem que dar 10% do que você ganha. Se você não der, você vai ser amaldiçoado. Existe uma fórmula de quê? Então você imagina, o cara conheceu Deus hoje, ele fala assim, caramba, se eu não der o dinheiro, eu vou ser amaldiçoado. É uma barganha. É uma barganha, então vira uma troca. Sim. Não existe um relacionamento de que não é 10%, é 100%. Sim. Você não dá 10%, você dá 100% da sua vida toda. Então assim, quando eu começo a olhar para esse sistema religioso que existe fundamentado em toda religião, não estou dizendo aqui só do cristianismo, estou dizendo em toda religião, é o controle emocional. Se eu controlo a sua alma e a sua emoção, eu tenho um controle sobre você. Você faz o que eu quero. Manipulação. Blood Mary. Quem vê como é que era a igreja católica, né? Sim. Você vê o crescimento dela, de que maneira ela é formada. Os padres falam assim, você não me falar isso, não abrir essa igreja pra mim, aí eu vou ter que falar, né, o confessionário, como é que foi feito. Sim. Existem várias formas quando você começa a estudar a fundo. E eu vejo hoje uma igreja
não ensinando as pessoas a terem relacionamento com Cristo. Perfeito. Elas fazem ela ter relacionamento com o pastor. Com a O pastor, ele virou o papa, O mediador. o mediador, né? E eu acho que esse é um perigo. Então, assim, Perigo. queria que você falasse um pouco sobre o perigo Sim. e como é que a gente pode fazer para as pessoas que estão assistindo a gente, como é que ela desenvolve, eu não estou indo contra Sim, a sim. igreja, estou a favor da igreja de Cristo. Mas da Estou falsa religião, né? Sim. E a falsa religião não é só no cristão, é em todos os lugares. Sim. Quando tem um controle Sim, emocional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha que tremendo isso, queridos irmãos. Quando Deus criou o homem, ele cria tudo o jardim do Éden e cria o homem. Ele coloca um atributo no homem que chama pessoalidade. O que é pessoa? Ter razão, vontade e sentimentos. Deus tem razão, vontade e sentimento. Ou seja, Deus pensa, Deus sente, Deus escolhe. O homem pensa, sente, escolhe. Agora, o que quer dizer ser pessoa? Ser relacionável. Que a Bíblia diz o que Deus vinha fazer na viração do dia, tardezinha? Andar no jardim com o homem, ter comunhão com o homem. Por isso Deus fez o homem, para se relacionar. Veio o pecado, quebrou essa relação. Mas com a morte de Cristo, a relação é restabelecida. Isso que Deus quer comigo e com você. Uma relação com Ele. E a relação com Ele vem antes da relação com a instituição, da relação com as hierarquias evangélicas e cristãs. Hoje o que as pessoas têm? Relação com a instituição, mas nem conhece a Deus. Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Assim, antigamente eu falava assim, na igreja católica, né? Eu falei isso uma vez pra minha avó, eu falei, vó, você conhece Benaia? Você conhece? Ela não conhecia, ela era uma mulher devota, ela é considerada santa, né? De tanta fé que ela tinha. Mas ela não lia a sua Bíblia. Sim. Eu falo assim, cara, é igual mais ou menos você conhecer sobre... Eu vejo preparador físico. Esse cara é preparador físico, é o melhor preparador físico. O cara é gordo, o cara é fora de forma. Cara, como é que você vai conseguir se preparar? O cara pode ser bom, mas ele não coloca em prática. Então, assim, é ir no dentista, sentar na cadeira do dentista e falar assim, pô, quando o dentista abrir a boca, fala assim, você vê todo o dente dele preto. Você vai sair rápido do dentista. Então, assim, o que eu vejo muito sobre a religião, a falsa religião hoje, primeiro, é achar que Deus é o lâmpada, eu adorava. Gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Cara, eu era o cristão da gênio da lâmpada. Como? Senhor, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Sim, sim. Né? É da nossa natureza a gente querer fazer uma troca, porque a gente vive na troca, na negociação desde pequeno, né? Não, eu vou te fazer mais. É assim, é tão maldito esse sistema da falsa religião que é assim, você faz um voto, dá o dízimo, e Deus se torna o seu refém. Agora você é obrigado a me abençoar. É assim que eles fazem. Uau. Eu não ofertei, eu não jejuei, agora você está na minha mão, você é obrigado. Olha que agora ele vai ser o mal, agora você vai receber o mal. Exato. Mas Deus tem mal? Olha aí. É a conclusão lógica desse sistema. Agora você perguntou como vencer? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Oséias 4,6, o meu povo se perde, é destruído por falta de conhecimento. Essa falsa religião faz proveito do quê? Da ignorância. E tem muita gente, Paulo, assim, eu fico triste, sabe por quê? Se eu pudesse assim resumir, se eu pudesse assim, cara, se eu tivesse num lugar e eu nunca li a Bíblia, eu falei assim, quais os livros que eu quero? Eu só queria 2 livros. Gênesis e Apocalipse. Tá tudo ali. Eu não preciso. Tem o Novo Testamento. Sim. Tá no Gênesis. Sim. Tá o Novo Testamento tá no Gênesis. O Velho Testamento tá no Gênesis. Tá tudo. No Apocalipse tem o Novo. E pra mim é o seguinte. Eu não falo que é tese minha, não, tá? Isso é tese bíblica. Jesus, ele foi embora como um carpinteiro. Como um cordeiro. Ele foi. Sim. E hoje ele volta como o quê? Volta como leão. Como leão, como rei, montado num cavalo branco, não no Tesla. Não no Tesla, montado num cavalo branco. E ele tem
o nome tatuado Na sua coxa. na sua coxa. Rei dos reis. Assim, ele tem tatuagem, então assim, eu não tô encorajando a você a receber uma tatuagem aqui não, tá? Mas eu tô encorajando a você a entender que ele tem algo marcado. Qual a coisa que tá marcado em mim? Sim. Tem muita gente que olha pra mim assim, o Vitor é hipócrita, o Vitor é óbvio, eu não sou perfeito, você não olha pra mim que eu não tem horas que eu sou muito leão e tem horas que eu sou, às vezes, muito cordeiro, né? E em momentos Tem hora que a gente é João, tem hora que a gente é Pedro, meu amigo. Mas eu quero dizer, a religião é um relacionamento desenvolvido no pessoal. E Jesus ensina, quer aprender a orar? Tranca no quarto, sozinho, né? Assim, criar um relacionamento pessoal. Exemplo, eu só posso ser um bom marido se eu e a Joana, na nossa intimidade, agora... For nutrida. Cara, você imagina quantas personalidades aí, pô, você fica vendo fotinho, cara, eu não vou falar nome, mas eu conheço vários, tá? Que tiram fotinho, que se amam e tudo mais, mas se matam dentro de casa. É um business, o casamento é um business, existe uma troca. E eu não tô julgando, eu tô só dizendo o seguinte, aonde você se encontra, aonde a gente quer que você ache essa verdade, né? Porque eu já andei em outro lugar também, eu já fui escravo já dei minha mente para alguém, eu dei minha alma para alguém me dominar. E eu não quero que você vive nessa escravidão, porque isso é uma escravidão. Escravidão. E Jesus, Cativeiro. É um cativeiro. E Jesus não criou a escravidão. Não. Ele colocou uma forma que ele não criou a poligamia. Isso. Ele não criou. De maneira alguma. Mas é engraçado que Deus, ele colocava regra naquela escolha que o homem fez. E chegou um momento que ele falou assim, bom, agora, a partir de agora é assim. No Novo Testamento, por isso que eu adoro o Novo Testamento, ele coloca ordem, uma nova ordem, né? Sim. Porque o homem precisava de uma nova ordem. Foi o que Jesus disse. Ouviste que foi dito. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus fala, é assim. É mais profundo. Então, essa segunda besta você vence com a verdade. A verdade. Agora a terceira, a mais cruel. Essa é a pior. Essa é a pior. Essa eu diria que é o sistema É o mindset. que se encontra agora. Só tá faltando agora, assim, eu não quero aqui, volta a falar, eu vejo muita gente falando assim, pô, faz o sinal da cruz, eu sou cristão. Eu não tô aqui falando tô falando do sistema religioso babilônico. Vai acontecer. Eu não posso dizer de que religião, de que igreja, aonde vai haver essa união. Mas é nítido de ver o sistema político, o sistema religioso e o sistema econômico. São a trindade. A gente está falando da Babilônia. A grande Babilônia. A gente está falando agora dessa trindade. Essa trindade aqui é a grande Babilônia, é o sistema mundano. Sim. Sistema político, sistema religioso e sistema econômico, eles vão se unir. Vão se unir. E estão se unindo, né? Já estão se unindo, já estão agindo. Que quer o quê? Ludibriar os homens com prazer. Ludibriar, mas veja só, nada contra o prazer, mas é o prazer às custas da verdade. É o prazer sem regra, sem lei. O que essas agendas querem pleitear? Elas querem fazer o que quiserem sem ter nenhuma consequência. Uau. Elas querem casar com quem quiser, abusar de quem quiser. Imagina, Vitor, alguém lutar no Senado a descriminalização da pedofilia. Um homem de 40 anos pode abusar de um bebê e não é crime? Uau. Tem que me segurar. Mas olha que absurdo. A gente tá falando de uma coisa que tá acontecendo. Tá acontecendo. A gente tem que segurar. Agora imagina, pouco eu te falei, você é cristão, mas você é um ser humano. Sim. Isso é uma coisa que me deixa com ira. Sim. O cara merece a morte. Sim. Quando o cara abusa de uma criança, não é... Eu adorei que o governador da Flórida colocou. Pedofilia na Flórida é pena de morte. Porra! Muito bom. Esse é meu governador, meu irmão. Sim. Tá doido, rapaz? Como é que você abusa de uma criança e quer viver aqui na sociedade? Sim. Sim. Tem que ter uma consequência. Tem, e é isso que a Grande Babilônia propõe. E o termo que você usou em inglês, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, você pode falar desse pensamento, né, o mindset. É a mentalidade. É a mentalidade, mas a mentalidade caída. Caída, fora da corrompida. verdade, sem resiliência. Que é fama, prazer, riqueza. E outra coisa importante falar isso.
Nada contra a riqueza, nada contra a fama. O problema é quando isso se torna um fim em si mesmo e se torna um Deus. Esse é o problema. O Deus Mamon. O Deus... os puritanos, a qualquer custo. A qualquer custo. Os puritanos chamavam de Vanity Fair, a feira da vaidade. A Las Vegas. Vanity Fair. A Las Vegas. Qual que é aquela de Nova York que brilha tudo? A Times Square. É isso. E faz disso o seu Deus, o deleite, o prazer. Hoje a gente fala muito, eu falo muito sobre os bling-blings, né? Exemplo, uma coisa que eu gosto de falar assim, quando a pessoa, você vê o atleta, né, chegando num jogo, chegando numa luta, o atleta tá vestindo um tal, tá com corrente de ouro, o cara tá vindo num carro Rolls Royce, o cara tá vindo... Enfim, aquilo são os acessórios, né? Sim. Mas quando ele entra no ringue, quando ele entra na quadra, né, os acessórios não vão ganhar o jogo. Não vão ganhar o jogo. É a essência. A maquiagem não vai ganhar. É a resiliência do treinamento. É a verdade dele no processo. E agora é revelada a santidade dele. Agora é revelada ali na hora. Se ele é ou não é. Santidade, o que é a palavra santidade no hebraico e no grego? Separação. Uau. Não peço que os tire do mundo. No mundo estão, mas do mundo não são. Ou seja, eu estou aqui, eu convivo com a Babilônia. João chama ela de grande meretriz. O que é isso? Eu não sou cliente dela, eu não me deito com ela, eu não me prostituo com ela. Se você pudesse lembrar agora, Paulo, assim, vou falar da sua vida, momentos que você literalmente teve que lutar contra esse sistema dentro de você. Você lembra, assim, de momentos? Você consegue voltar em algum deles, assim, em momentos que é até engraçado, depois a gente vai falar sobre um pouco aonde a gente se encontrou pela primeira vez, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar assim, porque quando a pessoa vê o Paulo hoje, fala assim, nossa, o Paulo nasceu assim, né? Ou alguém vê o Davi e fala assim, nossa, seu filho era assim. Não era assim. Né? Então, se você pudesse voltar, né, e as decisões que você teve que lutar, literalmente, como é que você pudesse dar de presente agora para esse cara da sua casa, assim, pudesse dar como se fosse uma receita igual aquelas receitas que você pega rápido no Instagram? Sim. Se a gente pudesse dar uma receita desses momentos da sua caminhada. Sim. Irmão, eu já andei com esses 3, já tive comunhão com os 3, já deitei com a meretriz, já me bebi da falsa religião e já me submeti a esse sistema. Primeiro você precisa da iluminação. O Espírito Santo um dia abriu os meus olhos. Olha só, o Espírito Santo abre os olhos, mas o Espírito Santo faz tudo? Não. De maneira alguma. Ele abre os olhos, ele me dá as ferramentas, mas a luta é minha. Eu tive que resistir o sistema, eu tive que abrir mão de... Agora você vai perder amigos, popularidade, talvez até dinheiro. Você me contou isso esses dias também. Que a verdade, a oposição faz isso. Com a besta a besta que sai da terra, eu era também muito ignorante nas escrituras. Então a verdade abriu meus olhos, porque eu estava vivendo uma religião de conveniência, sem cruz, sem sacrifício. Não havia morte do velho homem diariamente. Era mais aquele convívio, né? Sim. Eu vou na igreja, eu vejo sempre que aleluia, glória a Deus e tal. Sim. E o cara não muda. Aí você conhece o cara, de repente, no dia a dia. Não, é outra né? coisa. Assim, eu falo que eu adoro me expressar, eu adoro adorar, eu adoro me expressar minhas emoções para Deus. Mas ela é revelada na minha intimidade. Quando eu tô num dia ruim no meu casamento, quando eu amo a Joana, quando tá tudo indo para um lado errado, quando naquele dia o meu filho tá agindo de uma maneira... Cara, é nesse momento que eu vou ser cristão. Perfeito. Não é na vitória. Perfeito. Não é na... E o Vitor apontou algo aqui, irmão, que ele tá falando ali do culto, né? Esse tipo de religião cria dupla personalidade. O cara... ele cria um personagem a hora que ele entra na igreja. Uau. Você já viu isso? Já. Principalmente no púlpito. Quando termina o culto, amargura, ira,
desprezo, falta de amor. Ou até mesmo o lance I'm untouchable. Né? Eu sou intocável. Também. Porque é bacana ser numa igreja, você vê o pastor lá recebendo todo mundo Antigamente, você acabava a igreja, o pastor ia lá pra porta e dava tchau, todo mundo, obrigado por ter vindo. Hoje ele sai de helicóptero. Hoje ele sai de helicóptero ou vai pro green room, né? Vai pro green... Eu não tô aqui julgando, claro. Tem um momento casos e casos. Eu não tô dizendo que tá errado não, mas assim, era bonito de se ver uma igreja, né, assim, não muito grande, mas ele conhecia, ele dava tchau, falava o nome, né? Você vai, até hoje tem essas igrejas, o cara fala o nome, fulano, obrigado, como é que tá fulano, como é que tá qual é que tá o seu cachorro? Ele sabia de tudo. Hoje ficou tão... Hoje é um business. Hoje eu vou falar assim, não é um God business. Hoje é um man business. A igreja virou um business. É isso que eu falo. Eu tenho uma aversão e ao mesmo tempo eu não tô julgando, porque tem como crescer e não ser corrupto. Mas quando você cresce demais, você começa a virar a igreja babilônica. Você começa a entrar no sistema babilônico, que é aí que você vai na santidade, porque você tem que abrir isso, contratar isso, aí você começa, o cara que canta tá em pecado, mas não tem problema, é bom cantor, deixa ele lá, deixa ele fazer um negócio. O cara que tá ali recebendo, não, mas ele é pedófilo, não esquece, esconde aí, porque os caras tá trazendo muita gente aí. Meu Deus. Então assim, existe, você começa a negociar. Então eu queria falar pra você que tá avançado, que de repente tá sendo muito próspero, mas a sua prosperidade está sendo negociado com a sua santidade. Então isso não é de Deus. Não. Né? E o último, a receita para o último é a dos 3. A feira da vaidade. Jesus, veja só, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Ele já estava com 30 anos, carpinteiro, e foi para um deserto de 40 anos. Há 30 anos fora da glória. 40 dias no deserto. 40 dias e 30 anos sem ser Deus na plenitude. Esse 30 anos ele foi... Desde bebê. Exemplo, vale lembrar, quem trocou a fralda dele não foi o Espírito Santo, foi a mãe dele. Foi Maria. Né? Aí vem... Quem limpou a bunda dele. Foi Maria. O bacana é, que humilhação. Que humilhação. Eu falo assim, Davi parou... Davi nunca fez... Eu faço as perguntas muito... Davi, você parou pra pensar que Jesus... Ele tinha uma fralda cheia de cocô. Quem foi que limpou? O anjo desceu? O universo, meu irmão. Ele teve que se humilhar. Ter dor de barriga, ter que... Aprender tudo. O prego entrou no dedo dele. Entrou no dedo e... Sangue. Pela primeira vez, um Deus sangrando, meu irmão. Aí, vamos lá. Aí vem o diabo. Ele já estava naquela labuta. Mostra todos os reinos. A ideia é assim, eu vou conjecturar. Paga dessa vida aí. Isso aqui tudo é seu. Todo ouro, todas as mulheres, todo o poder. Se prostrado me adorar. É o que a Babilônia faz. Ele ofereceu algo que já era dele. Já que era dele. E ele falou assim, como é que você está me oferecendo algo que eu já tenho? Se Jesus cai nessa... Imagina. Entendeu? Se ele cede, a divindade cede. Agora como você mata os 3? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, os 3, acha lá. Cruz, sacrifício, diário. Dizer não. Diário, dizer não. Dizer não. É a vida do atleta. É a vida do atleta. Dizer não. Quer ter sucesso? Dizer não. Dizer não. Quer ter sucesso na vida empreendedora? Dizer não. Cara, é o mesmo princípio. Corpo, alma, que é mente, e espírito. É o mesmo princípio bíblico. Quer uma vida de sucesso, tem uma vida de sacrifício. De renúncia. E é interessante, os crentes querem a porta larga. Você viu a mensagem do Michael Phelps? O cara é ímpio, o cara não tem nada com a eternidade. Vamos sair, não? Eu quero ouro. Beleza. Vamos comer, aí um chocolate. Eu quero ouro. Cara, a gente vai voltar 2 da manhã. Meu horário tá até às 10. Eu quero ouro. O cara se sacrificou, o cara foi radical, foi louco. Ninguém criticou. O crente, se faz isso, ou é taxado de fanático, ou ele não vai se empenhar pelo mesmo. E Paulo vai dizer, o cara faz isso, a Nádia Comaneci, Olimpíada, se eu não me lembro, Moscou, 4 anos treinando igual uma louca para competir 40 segundos. Nós é para uma eternidade. Não vale a pena o sacrifício? Meu irmão. Total. No pain, no gain. É isso. A mensagem de hoje, espero que você possa
receber essa mensagem, digerir ela, divide com seus amigos aí. Eu acho que essa mensagem vai me enriquecer bastante. Eu tenho muitas anotações aqui. Amém. É óbvio que a gente não pode nunca deixar de falar da Trindade, né? A Trindade é a besta do mar, besta da terra, a grande Babilônia, a mente, o coração e o corpo, né? Sim, sim. E acho que a única maneira da gente poder vencer isso é com a resiliência, a verdade, santidade. Isso. E lembrar que o relacionamento pessoal seu com Jesus é muito mais importante de como as pessoas veem você. Sim. Então eu adorei aquela pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem todo mundo aí fala que eu sou? Quem todo mundo fala que eu sou? Uns falam que você é isso, uns falam que você é. Aí ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou, né? Então se você pudesse hoje na sua casa aí, junta a sua mulher e seus filhos, pergunta. Se você é um grande pastor de uma mega igreja, tenha coragem, pega a sua mulher, quem você diz que eu sou? Eu tenho sido um bom pai? Eu tenho sido um bom marido? Ou eu sou só esse mega pastor? Né? Ou no caso, você é um mega empresário, você é um mega atleta. Pega a sua esposa, bota ela e fala assim, quem você diz que eu sou? Faça essa pergunta pro seu filho. Eu fiz um dia pro Davi. Eu fui desafiado. Muitas coisas eu tive que ouvir ali que me doeu. Mas eu ouvi e eu falei, me perdoe. Eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor marido. Então não tenha vergonha, não. É a melhor maneira de você ver que fruto você é perguntar para o seu pessoa mais próxima. Né? Amém. É isso. Deus abençoe. Amém.